O Brasil é reconhecido, né, mundialmente aí como produtor e exportador de mel, própolis, cera e geleia real. Dentre os fatores que interferem na qualidade da produção destes produtos estão o clima e a umidade. Se as temperaturas não são controladas de forma adequada, podem causar danos na textura, sabor e consistência do mel. Para falar sobre o controle da umidade na produção do produto, eu converso agora com o diretor Sven Van Borres. Muito bom dia, Sven. Bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra, viu? Bom dia, Daiane. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. É um prazer estar aqui no Terra Viva de novo. Realmente, a gente vem tratando bastante coisa aí sobre a umidade, né? Principalmente aí no mel. Exatamente. E é um aspecto aí bastante interessante, acredito que ainda pouco discutido, né? Que é a importância aí do controle da umidade ali durante a produção. Para a gente começar, gostaria que você falasse, né, um pouquinho sobre os principais prejuízos que o excesso de umidade provoca aí na qualidade do mel. Perfeito. O mel, assim, a gente identifica o mel como um puro, né? O ideal para consumo em torno de 20% de umidade. Quando a gente reduz ele até cada ponto percentual que a gente reduz de 20% para baixo, seja 19, 18, enfim, ele acaba sendo mais valioso, inclusive, né, para exportação, que na verdade a gente identifica com o dólar que a gente tem hoje como um supermercado também para atuar. Quando a gente tem uma umidade que fica acima disso, se a gente passa, vamos falar aí de 60%, por exemplo, a gente acaba tendo esses problemas que você até tinha comentado aí, que ele fica às vezes impróprio até para uso, ele perde odor, perde sabor, ele perde várias características efetivamente do mel, podendo até, no pior dos casos, chegar a ter uma fermentação, e aí ele fica efetivamente impróprio para uso, né? A gente também fala que, geralmente, quando passa da umidade, a gente pode ter fungos, né? E aí você vai ter que, de repente, uma produção toda tem que jogar fora, né? Então, tendo aí custos muito altos para o produtor. Tá certo. Então, o parâmetro correto aí de umidade é manter aí na casa dos 20%, como você mencionou. A gente falou dos Isso. prejuízos, né, que o excesso, que passar desse nível pode trazer aí para o produtor, para o produto que será consumido. E mantendo essa umidade adequada também, Sven, quais as vantagens, quais as características que a gente vai perceber nesse mel aí em termos de qualidade e durabilidade também? O mel, assim, abaixo de 20%, se a gente chegar em 17%, por exemplo, é um mel que lá fora, né, principalmente a Alemanha, que são super consumidores de mel, enfim, a Europa toda, eles se identificam que é um mel muito mais puro e por isso eles acabam pagando muito mais caro por isso. Então, assim, se a gente baixar de 18% para 17%, por exemplo, a gente já tem uma valorização muito maior desse mel. Com isso, assim, você acaba tendo possibilidade de investimentos maiores, você acaba tendo uma produção melhor também, né, com recursos, enfim, para poder aumentar essa produtividade. Hoje em dia, a gente está em 11º lugar no ranking aí de produção de mel para exportação, né? E, assim, falando em números, aí hoje a gente tem em torno de 46 mil toneladas ano, né, de mel. E aí, se a gente pegar o primeiro lugar, que é a China, ela está com quase 10 vezes mais que isso, são 440 mil toneladas. Então, assim, tem muito para a gente... o país é muito próspero para a gente poder produzir esse mel e chegar, de repente, muito próximo a essa quantidade de mel. Só que se a gente consegue controlar ainda a umidade desse mel sendo mais puro, ele vai ser mais valioso, efetivamente, né? Vai ter uma valorização melhor nesse mel. Então, às vezes, a gente não precisa nem produzir tanto, mas a gente pode produzir um mel de melhor qualidade, né? Hoje, o Brasil já é até reconhecido aí como, em relação ao mel orgânico, o próprio própolis, são super bem renomados aqui no Brasil em relação a isso. Então, cada ponto percentual que a gente vai melhorando, a gente consegue ser até se superar em relação à qualidade do mel, né? Perfeito. E como é feito, né, o controle dessa umidade aí na produção do mel aqui no Brasil? Quais as tecnologias que estão disponíveis atualmente para o produtor? Hoje em dia, a Thermomatic utiliza equipamentos que são desumidificadores de ar.
basicamente a gente consegue controlar o ambiente, principalmente na umidade, né, mas também na temperatura, para que a gente consiga, dentro daquele ambiente onde o mel está sendo depositado ou onde ele está sendo processado, para que você consiga ter uma redução, tirando, né, basicamente a água do ar ambiente, e que você vai movimentando o mel e tirando cada vez mais umidade dele com desumidificadores, né? Hoje em dia nós temos aí duas tecnologias, basicamente, que seria a desumidificação por roda de sílica, né, que é por absorção, e a outra por desumidificadores refrigerativos, né? Então, com compressor, enfim. Alguns deles, principalmente para o mel, a gente precisa tratar uma temperatura alta. Então, o mel ele está sendo manipulado ali em torno a entre 40 e 50 graus Celsius, que a gente já precisa trabalhar com equipamentos mais sofisticados que aguentem essa temperatura, né? Então, a nossa linha dessecante, ele acaba sendo específico para esse tipo de uso, sendo que também ele consegue reduzir aí até 10% de umidade do ambiente. Uhum. Se a gente conseguir tirar essa umidade do ambiente e movimentando o mel nessa temperatura, ele vai cada vez mais tirando um pouco da umidade que está no mel, uhum. E você vai chegar uma hora que você vai ter aí essa pureza, né, que a gente fala específica para exportação. Tá certo, Sven. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista e informações aqui no Bem da Terra. Um ótimo dia. Prazer é todo nosso. Obrigada e até uma próxima, então. Um bom dia. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada.